Estamos aqui novamente, Poder e Política está no ar. Hoje eu estou recebendo aqui um jovem advogado, jovem porque tem 37 anos. Ele se formou aos 23 anos, lá atrás, muito inteligente, muito preparado. Eu chamei-o para conversar comigo porque, vamos dizer assim, de cada 10 grandes operações desencadeadas, principalmente pela Polícia Federal aqui na fronteira, provavelmente ele estará presente em 9 ou 10 delas. Se especializou em organizações criminosas, o CRIM, que nós chamamos. E ele vai agora me dar o prazer de conversar comigo. Maurício Defas, boa tarde por ter vindo. Boa tarde. Tudo bom, Hélio? Estamos Tudo à disposição, ótimo. prazer estar aqui. Maurício, então vamos lá. O senhor, apesar de jovem, vem se destacando nessa área criminal do direito. E eu sei porque, um exemplo, essa operação Pecúlio, o senhor tem 12 réus. 12 clientes. 12 clientes. Quem tem os réus é o doutor Pedro Aguirre. É o juízo, exatamente. Doutor, magnífico juiz da Pecúlio, rendo minhas homenagens, doutor Pedro Carvalho Aguirre, que vem conduzindo com muita habilidade esse rumoroso processo que tem 85 réus. Muito bem. O senhor tem 12 clientes na Pecúlio? 12 clientes na Operação Pecúlio. Vamos começar. Como é que o senhor conseguiu se destacar assim, é sempre chamado para defender seus clientes nessas grandes operações? Vamos enumerá-las algumas. Falei da Pecúlio, a Nicotina lá atrás. A Nicotina foi a primeira operação que nós tivemos aqui em Foz do Iguaçu, de grande porte, foi em 2002. Exato. Visa combater o quê? Cigarro? Contrabando de cigarro. Tá. Depois, agora, muito recentemente, tivemos outra carga pesada. Nós tivemos a operação, essas operações geralmente são divididas por espécie de delitos, né? As últimas que nós tivemos aqui em Foz do Iguaçu, posso numerar, sim, foi a Operação Bemol, crimes contra o sistema financeiro. Perfeito. Sustenido? O juízo é o juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, que é o juízo Sérgio Moro. Muito bem. Tivemos a Operação Sustenido, que é também, crime contra o sistema financeiro. A Sustenido é um sucedâneo da Bemol. Não, a Bemol que foi... Um sucedâneo da Exatamente. Continue, doutor. Tivemos a Operação também Cavalo de Fogo, tráfico de entorpecentes, que até então era a operação mais complexa que nós tivemos aqui, foram 75 réus. A Operação Pecúlio ultrapassou. Tivemos a Operação Dupla Face, que foi de contrabando de cigarro. Também foi uma operação que teve bastante repercussão. Uma série de outros, teve a Operação Barranca, Operação Rapel, essa operação mesmo, a Nicotina, tivemos a Lembra Campo da Verde, Avalanche na Justiça Estadual. Isso. Também. Tivemos a Operação Pedágio, que foram policiais civis. Isso. Também nós tivemos doutor, essa operação. O senhor, no seu entendimento, por que que o senhor é sempre procurado por essas pessoas envolvidas nessas organizações criminais? Pelos resultados que o senhor apresenta? É possível, Hélio. Na verdade, eu trabalho desde 2002, eu advogo desde 2002, eu já entrei num escritório na época da Cleidio Gonçalves, até hoje minha sócia. Na época era ela e o Dr. José dos Passos, que era o marido dela, falecido. E eu entrei nesse escritório em 2002. Ela, na verdade, me possibilitou a ingressar nesse meio. E a partir dali nós fomos crescendo. Hoje o nosso escritório é uma banca de advogados, nós contamos com 8 profissionais, lá todos. E eu acredito que é o trabalho. É o trabalho diário que nós fomos desenvolvendo. Nós, acabei esquecendo, participamos da Operação Sucuri, que foram dos policiais federais. Operação Trânsito Livre, que foram de policiais rodoviários federais. Lembro. Operação Carro Forte, sim, que também foram de policiais rodoviários federais. Então a gente foi criando a nosso escritório e fortalecendo isso, sempre um trabalho bem focado ao cliente. Esse sempre foi o nosso objetivo e continua sendo. Muito bem. Penso que é por isso. Vamos voltar aqui para a Pecúlio. O senhor tem 12 clientes dentro da Pecúlio. Eu quero saber da sua... Ontem saiu a decisão que o ministro do STJ, em liminar, concedeu um habeas corpus para o prefeito Reni Pereira. Faça uma análise breve. Foi acertada a decisão? No meu entendimento, sim. No meu entendimento, foi acertada a decisão. O senhor leu os autos? Eu tive o cuidado de ter acesso ao habeas corpus impetrado pela defesa do então prefeito Reni Pereira e tive acesso à decisão do ministro também. No meu entendimento, foi acertada a decisão.
O que é preciso, a população, e muitas vezes nós chamamos os leigos do direito não entendem, que é preciso se dissociar a questão do crime e da necessidade da prisão. É o principal fator que tem que se haver. A Constituição e o Código de Processo Penal, eles fazem essa diferenciação. Em síntese, não é porque uma pessoa é acusada de ter cometido um delito ou ela cometeu esse delito que ela tem que ficar presa. Tá? A Constituição diz que todos são inocentes até que se tenha uma sentença com trânsito em julgado, ou seja, que não caiba mais recurso. Muito embora o STF agora flexibilizou essa parte, dizendo que após uma sentença, um acórdão proferido por juízo de segundo grau, por tribunal, por colegiado, você pode fazer uma execução provisória da sentença, não é uma execução definitiva. Então, no meu entendimento, os requisitos da prisão preventiva, para se manter o então prefeito Reni Pereira em cárcere, não subsistiu mais, no meu entendimento como operador de direito. Então foi uma decisão, no seu entendimento, acertada. Acertada. Muito bem. Como fica a questão dos outros? Nós temos hoje, não sei se 8 ou 9 réus presos. Presos ainda. Não é verdade? Exatamente. Dentro do arcabouço da acusação, leia-se Polícia Federal e Ministério Público Federal, a pirâmide que sustenta esse processo está calcada em que o Reni é tido como chefe da ORCRIM, a organização criminosa. Exatamente. Ora, se ele era o chefe no topo da pirâmide, como é que ele acaba de ser solto e temos 9 réus presos que seriam os subordinados dele? Não é um contrassenso? Sim, no meu entendimento é um contrassenso. E de igual sorte, como não existe, no meu entendimento, requisitos para manutenção do prefeito Da prisão preso, dele. Eu entendo também que não há requisitos para que esses outros réus aqui de Foz do Iguaçu, que estão presos, vinculados ao juízo de Foz do Iguaçu, permaneçam presos. Aí nós temos aquela discussão que se tem muito hoje no embate, da questão do foro. Sim. Porque hoje a ação penal do prefeito Reni Pereira está tramitando com foro privilegiado, sem dúvida, que é no TRF4. Quem sabe se esse processo ação penal estivesse tramitando aqui no juízo de Foz do Iguaçu, a decisão não seria outra. Tenho dúvida. Doutor Maurício, vamos falar um pouco de delação premiada. Prevista em lei, está lá. Colaboração premiada, eu quero usar esse Eles termo. chamam, a Polícia Federal, o Ministério Público Estadual e Federal, chamam de colaboradores. Mas para nós, o povão é delator. Correto. Ele delata e recebe um prêmio. Um bom exemplo que chamou muita atenção para a delação premiada é a Operação Lava Jato. Né? Desde que ela surgiu, há 2 anos e pouco, isso caiu no imaginário popular. Foi um marco, né? É um marco. No processo penal brasileiro. O senhor diria que, guardadas as devidas proporções, a pecúlio aqui é uma Lava Jato lá? Ela pode se tornar uma Operação Lava Jato. É preciso colocar isso. Eu explico. A Operação Lava Jato, quando que ela tomou essa proporção? Com a colaboração premiada daquele diretor da Petrobras, o Paulo César. O primeiro. O primeiro, Costa. Ele possibilitou, quando ele chegou e disse, olha, existe corrupção neste contrato. A Polícia Federal e o Ministério Público apontaram. Ele falou, não existe só nesse. Existe nesse, existe nessa diretoria. A partir dali, se tiveram sucessivas fases da Operação Lava Jato. A Operação Pecúlio, até agora, pelo que nós temos conhecimento nos autos, correto? Até porque os acordos de colaboração premiada, eles são feitos vários anexos. Sim. E apenas parte desses anexos Sim. foi anexado aos autos. Isso fica a cargo do Ministério Público e da Polícia Federal. Então não se sabe ainda o que esses anexos podem produzir de prova. Que seria o resultado das novos. Delações. Exatamente. Nós já tivemos aí 8 ou 9 delações, quase, eu diria umas 8 delações que foram celebradas, realizadas e cujos anexos apareceram no processo. À medida que aparece no processo, eu leio, o senhor lê, o Luizinho lê, todo mundo lê. Mas pode ter anexos que não, das delações que não estão no processo? Podem. Porque, pelo que eu vi até agora, que eu li, não é? Eu não vi grandes revelações ali. O senhor viu? Não. É assim, Hélio, nós temos que ter em mente o seguinte, os anexos que estão sendo colocados no processo
São anexos que dizem sobre fatos que estão sendo tratados na ação penal da Operação Pecúlio. É isso. Qualquer outro fato delituoso que não esteja sendo tratado na Operação Pecúlio, Ele não é mostrado. ele não é mostrado, é iniciado um novo inquérito policial para se investigar e se verificar então a E veracidade disso. o senhor sabe se já foi aberto um novo inquérito policial, que seria um subproduto da Pecúlio? Não se tem esse sabe. conhecimento, não tem como se saber. E o senhor arriscaria dizer que ainda pode acontecer mais prisões no âmbito da Pecúlio? No meu entendimento, sim. E eu digo por quê. Todo colaborador, um dos requisitos legais, se nós analisarmos a lei de colaboração premiada, ela diz que o colaborador tem que, além de apresentar provas, ele tem que indicar novas pessoas, até então desconhecidas da autoridade policial e do Ministério Público, e novos fatos. Certo. Ele não basta confessar. Muitas pessoas confundem confissão com colaboração premiada. Confissão é eu ir lá e dizer que eu cometi aquele delito e pronto. Isso não é colaboração premiada. Ou seja, até agora, como tu mencionou, nós tivemos 8 ou 9 colaborações premiadas. Sim. E isso daqui a pouco a sociedade vai começar a cobrar. Por quê? O colaborador ele teve um benefício, como mencionou aqui. Agora, qual que é a contrapartida? A contrapartida é desvendar novos crimes, novos personagens, que até então não são de conhecimento das autoridades, para que isso possa levar a uma futura ação penal. Sem dúvida. E isso até agora nós não tivemos. Ou seja, possivelmente vai ocorrer isto e podemos concluir que essas investigações devem estar caminhando, não temos também consciência, mas eu estou pegando por base os acordos e estou pegando por base o que consta na legislação, certo? Porque a sociedade vai começar a cobrar. Espera aí, foi feito um acordo de colaboração premiada, qual que é o efeito prático disso? Fruto. Exato, o fruto para a sociedade. Sem dúvida. Vamos colocar dessa forma. Por isso eu acredito que vamos ter novas fases. Mas também estamos no campo aqui do imaginário, não tem nenhuma informação nesse sentido. Eu estou trabalhando como operador do direito que está dentro da Operação Pecúlio e estou analisando e vislumbrando isso. Agora, se isso vai ocorrer ou não é uma outra situação. O senhor tem situação. 12 clientes na Pecúlio. Faça uma pergunta um tanto quanto jocosa, que é o espírito desse programa. O senhor me diria que os seus 12 clientes são inocentes? É difícil eu te responder essa questão. Eu tenho 3 clientes que celebraram acordos de colaboração premiada. Quem são? Rodrigo Becker, Euclides Júnior e Reginaldo Sobrinho. Prossiga. Essas 3 pessoas celebraram acordo de colaboração premiada e a partir de então passam a ser colaboradores e têm que dizer a verdade. Sei. Certo? Então, sobre essas 3 pessoas, eles vão responder os fatos e são obrigados a responder. Sim. Aos demais, eu estou fazendo a defesa normal. Muito e bem. aos demais, eu acredito que são inocentes. Muito bem respondido. Vou fazer um intervalo, estou conversando com o advogado criminalista, né? Eu o vejo como um criminalista excelente, já renomado, Maurício Deface. Vamos para o intervalo e voltamos na sequência. Estamos de volta, Poder e Política, conversando com o advogado Maurício Deface. Maurício, agora, ontem teve acho que a última oitiva das testemunhas de defesa dos réus e agora só dia 3 de novembro retoma, é isso? 13 de novembro... 3 ou 13? 3. 3 de novembro. Quinta-feira da vez. Teremos mais algumas testemunhas de defesa, as remanescentes. E depois vem a oitiva dos réus. Dia 7 de novembro iniciam-se os interrogatórios dos réus. Primeiro os colaboradores. Tá. Essa é a ordem. E depois isso deve durar em torno de um mês e meio. Se não me falha a memória, até o dia 9 de dezembro. Tá. O senhor arriscaria dizer que a primeira sentença, deverá pipocar em torno de quê? Fevereiro, março? Acredito que... Antes? Não. Acredito que fevereiro, final de janeiro, pode Já ser pelo sai cálculo. sentença. Já sai sentença. Ou seja, depois de ouvida réus, testemunhas de defesa, os réus, vai para alegações finais, o juiz... Não, nós temos ainda uma fase que é prevista no artigo 402 do Código de Processo Penal, que é diligências. Ou seja, as defesas vão ter 10 dias para requisitarem diligências. O que se entende por isso? Não são, olha, eu quero que oficie determinado setor. Não, tem que ser fatos
derivados do que foi produzido na instrução Muito processual. bem, tá certo. E aí nós temos isso e após, então, 20 dias de alegações finais para o Ministério Público, por se tratar de uma operação grandiosa, e mais 20 dias para as defesas, de forma Em conjunta. suma, lá para janeiro, fevereiro sai sentença. Sentença de todos os réus. Isso. É uma sentença só. O senhor, nós tivemos 85 réus no Percúlio. Há quem diga que foi gente demais. Há aqueles que não falam nada porque não entendem, não são do métier. No seu entendimento, foi muita gente? Foi, muita gente. Muita gente que não tinha necessidade de estar ali e, no meu entendimento, não há nem requisito em ação penal para que se estar ali. Mas aqueles dois preceitos, em dúvida para societar, o Ministério Público, na dúvida, ele é obrigado a denunciar, doutor. Isso é relativo, Hélio. Por quê? É possível se apontar também que a autoridade policial, ela indiciou a metade dessas pessoas. 40 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público sem que a autoridade policial tenha apontado indícios de autoria. Nós temos que se ater isso. Foi o MPF. Lógico, o MPF é o titular da ação penal. Mas ele é aquilo que eu falei, na dúvida ele denuncia mesmo. E o juiz, na dúvida, absolve. Assim, o preceito. Dúbio pro réu, exatamente isso. Vamos em frente. Ô, Maurício De Face, o senhor... Deixa eu terminar essa questão do Reni. Eu perguntei, o senhor respondeu. Na sua ótica, o Reni era ou era, porque agora não é mais, o chefe da Orcrim? É difícil responder isso, Hélio, porque nós temos a teoria do domínio do fato, que foi até isso se sedimentou no direito processual penal, na ação penal do Mensalão, 470. Exatamente. Ali que se aplicou pela primeira vez. Pois Só pode falar rapidamente para quem nos assiste o que é a teoria do domínio do fato? A teoria do domínio do fato seria que, no caso específico, colocar na prática do Reni, que é o prefeito, ele tinha obrigação de saber o que o secretário dele estaria fazendo. Isso. Correto. E foi aplicada com sucesso no julgamento do Mensalão. Eu discordo. Como operador do direito, eu discordo. Por quê? Existem determinados delitos que eu tenho que ter a vontade de praticar. Ou alguns outros delitos, pelo fato de eu ser omisso, mas eu ter conhecimento, eu também vou responder. Mas não posso generalizar. Aquela coisa pretérita? Vamos lá, isso tem muito no direito também, criminal, a coisa pretérita. Eu estou pensando em roubar esse copo aqui. Arquitetei, ajeitei, acabei não roubando. Eu cometi um crime? Depende do delito. Isso pode ser encarado como ato preparatório. Mas é um crime. Não. Atos preparatórios, em alguns delitos, não são punidos. Em alguns delitos. Outros são. E outros são. Então, nós temos que tomar esse cuidado e analisar delito por delito, fato por fato, tipo penal por tipo penal. Tá bom. Não posso generalizar. Vamos agora a nível nacional. Nos últimos dias, o assunto que dominou a mídia foi a Operação MEFES, que fez com que a Polícia Federal invadisse o Senado e prendesse 4 policiais do Senado. E aquela coisa toda. Unidos numa ordem judicial de um juiz de primeiro grau. Que deu origem ao juiz Eco, aquelas palavras do senhor... Renan Calheiros. Do Renan Calheiros. Mas, enfim, hoje, surpreendentemente, o ministro Teori Zavascki avocou a MEFES e acabou. Ele chamou tudo para o Supremo. Foi uma decisão acertada? No meu entendimento, foi. Por quê? Por quê? Na verdade, ali, eu li a decisão, novamente, do Teori, e no meu ponto de vista foi acertada no seguinte sentido: a competência de foro para se investigar senadores é exclusiva do Supremo. A operação, não conheço a operação a fundo, mas pelo que eu li na decisão, o objetivo da operação era o quê? Se verificar se senadores da República haviam limpado provas ou destruído provas. E para isso fizeram uso da Polícia do Senado. Ou seja, a Polícia do Senado apenas foi um instrumento desses senadores, onde o fim era investigar a conduta praticada pelos senadores. E se realmente foi isso que aconteceu, a competência é do Supremo. E é um crime, então. Pode ser um crime, mas é competência do Supremo. Dúvida. Concordo com isso é um reflexo daquela decisão do Demóstenes Torres, que o STJ mandou grampear e não tinha competência para tal. Não tinha competência para tal. Mas aí, qual que era a alegação ali? De que o grampo foi um caso fortuito. Ou seja, porque o foco era o Carlinhos Cachoeira. E grudou. Só que a defesa logrou êxito em provar que, na verdade, não, que a intenção da investigação era o senador. Por isso. Doutor, qualquer cidadão brasileiro pode ser grampeado
Só por decisão judicial. Exatamente. E só por 15 Devidamente fundamentado, Tá. inclusive. Por 15 dias. Renováveis. Prorrogáveis. Ou ele pode ficar um ano. Não. O senhor se lembra de uma grande operação estadual que aconteceu aqui, na época era pique, chamada Avalanche? Sim. Aquela operação Lembro. prendeu, no primeiro momento, mais de 40 pessoas. Sim. Foi um. O senhor se lembra? Lembro. E acabou que. Inclusive o delegado de Polícia Civil de Formação. O Jordão saiu O preso. Jordão. Aquela. Fala Mansa entrou também. O senhor se lembra? Lembro. E o senhor se lembra que Atuei quando nessa chegou, operação. o senhor atuou? Sim. Chegou lá no STJ, melou tudo. Mas Porque o juiz não fundamentou, não renovou. ausência de fundamentação. Isso. Ali, por quê? O que o juízo fez, na verdade, na época? Ele deu uma decisão Para escutar. para escutar e fundamentou. Só que quando ele renovava Não esses 15 fundamentava. dias, ele não fundamentava. Ele utilizava o mesmo fundamento anterior. E não pode. Foi o Uma ausência de juiz da fundamentação. primeira vara criminal. Agora eu posso citar outro exemplo, a Operação Dupla Face, Sim. que nós temos aqui ainda tramitando. Ela foi a primeira operação de Foz do Iguaçu, que se interceptou o BBM, o BlackBerry, na época, Isso. que era muito utilizado. Canadense. Exatamente isso. E lá não quebra o código. O que aconteceu? Teve uma autorização, só que a Polícia Federal permaneceu por 27 dias de forma ininterrupta Ouvindo. essa interceptação das mensagens. Isso se foi na segunda quinzena. E eu logrei êxito em demonstrar isso no processo na ação penal, consegui localizar isso dentro do universo de 13 e 14 mil mensagens. Nós conseguimos filtrar isso e demonstramos. E a autoridade policial respondeu que sim, que ela ficou os 27 dias e que houve um erro do sistema, que ela atribuiu a BlackBerry e não a ela, Sim. mas que nesse período de interceptação ilegal, eu entendo que é ilegal, que é uma prova ilícita, Tá. ela não sabe o que ela conseguiu produzir de prova derivada a partir dali. Tá. Ela prendeu pessoas com uma prova ilícita, ela descobriu novos alvos, ou seja, isso tudo está em poder do juiz para que ele faça a Ainda está análise na disso. primeira instância? Primeira instância, não tivemos Aqui sentença. numa das varas criminais. Na Quinta Vara Federal. E pelo que o senhor acaba de me dizer, a dupla face tem tudo para acabar em não vou dizer em pizza, mas é o direito do cidadão. Ou como acabou a Avalanche, como acabou a outra tanto. A do Demóstenes, vai por aí afora, não é? Operação Nicotina, ela também foi anulada. Foi? Também foi O senhor anulada. lembra do Castelo de Areia? Que Lembro pegou, da Operação Castelo de Areia. pegou aquele grande banqueiro Daniel Dantas. Daniel Dantas. A Satyagraha Satyagraha também anulou foi anulada. tudo. Sobrou Toda para a anulada. cabeça, sabe de quem? Do delegado, o Protógenes Queiroz. Sim. Foi condenado? Foi demitido da Polícia Federal. Quer dizer, bom, enfim, é dessa forma, tem que tomar muito cuidado, né, doutor? Assim, existe hoje, está tramitando inclusive no Congresso Nacional, um projeto de lei de autoria de membros do Ministério Público, ou eles que iniciaram, tomaram a iniciativa, Sim. de que essas provas em tese ilícitas, Sim. elas não sejam anuladas. Ah, é? Só que a OAB está se posicionando contrário, porque a partir daí, então, nós não temos nenhuma garantia constitucional. Tá. O Qual que é a o senhor garantia? acha do foro previsto? Em poucas palavras, já estamos tendo, a conversa está muito boa, mas o programa é curto. O senhor é a favor ou contra o foro privilegiado? Eu sou a favor do foro privilegiado. É? Por quê? Tá. Caso contrário, um senador da República, por exemplo, ele pode sofrer várias ações penais É. em várias cidades. Sim, sim. Como é que ele vai se defender? Inclusive, um juiz de primeiro grau pode prender um senador. Exatamente isso. É complicado. É complexo. É complexo. Outra coisa que eu quero que o senhor nos diga aqui, voltando lá para Lava Jato, já falamos um pouquinho, mas vamos retornar um pouquinho. No bojo daquilo tudo, a gente vê, por exemplo, vou pegar um cidadão só, o Fernando Baiano, operador, né? Ok. Uhum. Ele fez delação premiada, ganhou uma tornozeleira e foi para uma mansão que ele tem, eu até conheço, lá na Barra da Tijuca, é um duplex que ele mora, coisa de 5 milhões. E ele vive lá com a tornozeleira, na beira da piscina, vai ao mar também, e fez delação. Isso é justo? Os crimes que ele cometeu, ele poderia pegar lá 30 anos de cadeia, mas é a delação. Mas qual é o fundamento disso que se Pegar utiliza? mais gente. Pegar mais gente. É. O que a colaboração dele propiciou ao Estado que pudesse verdade. descobrir? Nós temos que fazer esse reflexo. E aí eu volto à Operação Pecúlio. O que os colaboradores apontaram que isso possa refletir É o que o povo está aguardando. é o que o povo está aguardando. E quanto ao juiz Moro, qual a sua opinião a respeito dele? Eu sou suspeito para falar, eu já atuei bastante Advogado em criminalista processos. não gosta Eu- do Moro. Eu sou suspeito. Eu costumo dizer o seguinte, que eu discordo
discordo dos métodos utilizados pelo juiz Moro. Tá, não sou contra, pessoalmente, a Operação Lava Jato. Não me confundam. Eu digo, como operador do direito, eu discordo dos meios empregados. Até porque saiu uma matéria até no, se não me falha a memória, a Gazeta do Povo, o jornal O Globo, onde os advogados paranaenses estão em evidência. Sim. Por quê? Porque muitos, e é o meu caso também, nós temos conhecimento como age, como trabalha o juiz Moro. Porque ele já está nessa vara desde a época dos crimes contra o sistema financeiro do Banestado, naquela época. Então nós estamos acostumados a como é o meio de prova e o que nós temos que fazer dentro do processo para absolver o nosso cliente. O senhor falou aí sobre aquela operação do Banestado ocorrida aqui nos anos 90. Dizem, não sabe se é lenda, teria desviado 40 bilhões. Não sei se dólar ou de reais, foi um negócio muito grande. Na verdade não foi desvio, né? Foram remessas ao exterior, daqui né? para o exterior, consideradas ilegais. Exatamente. Aquilo redundou em alguma condenação? Alguém foi... Alguns sim, foram condenados? mas a grande maioria prescreveu. Por causa do tamanho do processo. E é necessário esclarecer também que aquela época eram todos processos físicos. Exato, hoje são processos eletrônicos. Então, um exemplo claro disso é a Operação Pecúlio. Como que o juízo da terceira vara, nesse ponto, ele está sendo muito dinâmico e muito eficaz. Porque você imaginar que uma ação penal com 85 réus, embora 7 ou 8 tenham aceitado a suspensão condicional do processo. 7. Porém, nós trabalhamos com 11 testemunhas arroladas pela acusação. E, se não me falha a memória, eram quase 300 testemunhas arroladas pelas defesas. E mais eu ouvi todos esses réus, ele vai concluir essa instrução em 6 meses. Verdade. Coisa que uma ação penal, em 90% dos casos, com 2 ou 3 réus, não é concluída em 6 meses. Doutor, a prescrição é um instrumento que o cidadão, o legislador criou para o cidadão para até beneficiá-lo, porque o Estado não pode ficar a vida inteira processando o cidadão. Exatamente isso. Eu entendo a prescrição como instrumento de defesa. Eu também entendo. Foi ótimo conversar com o senhor. O senhor poderá vir outras vezes, que a conversa é útil. Eu creio que quem nos assistiu, até meu assistente ali gostou da conversa, né, Luizinho? Levaram o carro do Luizinho, não devolveram ainda. Oh, meu Deus do céu. O senhor fique à vontade para suas considerações finais. Obrigado, Lucas. Eu tenho só a agradecer aqui. O meu escritório está estabelecido aí, a doutora Cleide Gonçalves já está aí há 30 anos de mercado, eu estou há 14 anos, nós temos uma equipe, é importante eu salientar isso, eu não trabalho sozinho, eu tenho uma equipe, nós somos em 8 profissionais. Então, muitas vezes as pessoas pensam, olha, o Maurício trabalha, ele que faz. Não, eu tenho uma equipe. Senão é humanamente impossível dar conta disso, são processos de 20, 30 mil páginas. Então, eu quero ressaltar isso, que eu tenho toda a minha equipe que trabalha junto comigo. Pergunta, já começou a ficar rico ou já ficou? Não, que é isso, a gente está no caminho ainda. Muito obrigado, doutor. Parabéns pelo trabalho. Obrigado.